Romanos capítulo 8, versículo 18, irmão, a seguir. E eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta no texto. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser. Podeis assentar, irmãos. Você permanece com a Bíblia aberta para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Com muito temor e tremor e paz na alma, eu possa vos falar o que Deus tem posto em meu coração. Eu quero falar sobre o tema glória presente e glória escatológica. Amém? Amém, irmão? Glória presente e glória escatológica. Esse texto, a carta aos Romanos, se você nunca leu a carta aos Romanos, você ainda não leu a Bíblia, irmão. E não conhece nada da Bíblia. É uma verdadeira biblioteca sobre a salvação. A carta aos Romanos. É complexa, mas é, como toda a Bíblia é, né? Muito explicativa na questão de salvação. Sobre a salvação, sobre vida com Cristo, em nome de Jesus. Paulo começa o texto no capítulo 8, falando sobre uma vida debaixo da graça. E ele perpassa todo o texto falando sobre essa questão, uma vida debaixo da graça. Uma vida debaixo da graça, vivendo sobre o Espírito, uma vida debaixo da graça, passando por sofrimento, uma vida debaixo da graça em batalha, que é cântico aqui, depois do versículo 30 ou 31. Então, Paulo está falando sobre graça. Se você já leu esse texto algumas vezes, você vai entender com maior facilidade o que eu quero dizer a você. Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as angústias, que os sofrimentos, que as guerras do tempo presente não se compara com a glória que Deus vai nos revelar. Amém, irmão? Então, Paulo está dizendo que nós enfrentamos batalhas, dificuldades, doenças, sofrimentos, nós enfrentamos dores, lamentamos muitas vezes, cremos ou não cremos em Deus em meio às batalhas. Mas todo o nosso sofrimento aqui tem uma glória no presente e não se compara com a glória que há de ser revelada para nós na eternidade. Então, todo sofrimento no presente, ele tem uma glória no presente, ou seja, ele tem um resultado da presença de Deus conosco aqui, e não se compara com a glória escatológica que há de ser nos revelada no futuro. Irmãos, eu tenho proposto em meu coração, não sei o quanto tempo Deus me manterá neste lugar, mas eu tenho proposto no coração que quero explicar de uma forma mais simples possível os textos bíblicos, bem mais simples do que eu já venho explicando há muitos anos que estou aqui, para que quando eu sair daqui você possa ter no mínimo, aí 30 ou 40% de base bíblica, base escriturística, para que você possa se sustentar na sua fé
em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Sabendo que o mundo hoje, irmão, luta, guerreia o tempo todo para aniquilar ou até moldar a nossa fé segundo os costumes e filosofias do mundo. Para que isso não aconteça conosco e com a nossa família, precisamos ter conhecimento bíblico. Em nome de Jesus, farei o máximo possível para te explicar o texto. Caso você não entenda, você possa depois perguntar e nós estaremos com isso discutindo o texto para que você possa aprender melhor. Então, toda luta, toda aflição, toda angústia, todo sofrimento. Quando fala de aflição, ele está falando das questões físicas e espirituais que nós passamos no mundo, os nossos sofrimentos físicos e espiritual. Quando eu falo físico, eu estou dizendo também psicológicos, né, que pertencem ao mundo físico, que hoje as pessoas colocam como doenças da alma, né? Tem muitas pessoas que se colocam por esse tema, mas permanece também no mundo físico. Então, toda aflição, seja ela física, seja ela espiritual, ela não pode ser comparada com a glória presente que nós recebemos aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu falo de glória presente, eu estou dizendo, não se compara ao prazer de servir a Deus. Não se compara ao prazer de dar glórias ao nome do Senhor. Explico. Quando Paulo e Silas estavam presos, que eles já haviam sido chicoteados, cada um deles já tinha passado por uma quarentena, as suas costas já estavam sangrando, marcadas de chicote, as suas mãos no tronco, os seus pés no tronco, trancados em uma cela fria. Mesmo com isso, a Bíblia diz que eles cantavam. Então, o que é que eu estou dizendo para você? Que o sofrimento de Paulo e Silas, ele não se comparou à glória presente, ou seja, a glória que Deus derrama, a graça, a alegria, o prazer de servir a Deus, que esse sofrimento que nós passamos não se compara com esta glória. Louvado seja o nome de Jesus. O que é que eu estou dizendo com isso? O que é que Paulo traz para nós, irmão? Paulo está dizendo o seguinte: ó amigo, irmão em Cristo, irmãos de Roma, vocês não podem deixar-se abater a ponto de se comparar que o seu sofrimento não permite você se alegrar na presença ou na salvação dada por Deus. Por quê? Porque o Senhor e a presença do Senhor nos alegra em meio ao sofrimento aqui na terra, no nome de Jesus. Amém, irmão? Então o texto está trazendo isso, porque as aflições não se comparam, não pode se fazer comparação nem com a glória presente, nem com a glória escatológica. A partir daí, ele apresenta três gemidos. A partir daí ele mostra o sofrimento que nós enfrentamos aqui. O primeiro gemido que ele coloca, e ele diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação, versículo 19, meu filho, coloca aí. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme com dores de parto. Paulo está dizendo que toda a natureza, toda a criação de Deus, com o pecado que entrou na raça humana, sofreu com a corrupção do pecado e ainda sofre o desequilíbrio de toda a natureza criada, de todo o universo,
E toda natureza, com vida ou sem vida, toda natureza geme, toda essa criatura geme, na expectativa da libertação, da transformação. Irmãos, olhe para mim, a natureza tem a esperança da transformação eterna. A natureza espera o voltar para o tempo do Jardim do Éden, antes do pecado. A natureza aguarda essa manifestação, essa transformação. Ela está gemendo, aguardando, porque quando o homem pecou, ele conduziu toda a natureza e toda a criação de Deus, participou e participa dessa corrupção. Olhe para mim, irmão. Se a natureza geme na expectativa da transformação que haverá com a volta de Jesus, se a natureza geme, sofre, padece também por causa do pecado do homem, você imagine o ser humano, toda a raça humana. A natureza está, olha como Paulo apresenta, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, esperando o abrir da madre, esperando um novo amanhecer, esperando uma nova vida. A natureza, logo no começo, no versículo de número 19, versículo 21, põe o 21 aí, meu filho. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da... Isso é um jogo de palavras. Nós sabemos que a criação de Deus, em si, uma criatura ou criação, árvores ou animais, em si não tem esperança, porque esperançar é uma questão humana. Mas Paulo coloca que ela aguarda, ela está na expectativa dessa transformação. É como se a natureza clamasse também, dizendo: olha, nós precisamos. Porque há momentos que nós pensamos que só nós sofremos, né? Só nós sofremos embate, só nós sofremos com o mal. Não, a natureza também sofre. Então, o primeiro gemido aí é o gemido da natureza, de toda a criação e criatura, geme com isso. Versículo 23, meu filho, coloca aí. Ele diz: olha, não só ela, mas nós, não só a natureza, mas nós mesmos, que temos, nós temos a primícia, o melhor do Espírito. Também fazemos o quê? Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso... Olha para mim aqui. Irmão, Deus trabalha com o sofrimento, com a angústia, com a tribulação, com a doença, com a dor, com a perca, com a posses e não posses. Deus trabalha com isso, conduzindo a nossa vida e mostrando que esta vida que nós vivemos, ela não tem nenhum sentido se ela não estiver em Cristo. Porque fora de Cristo, nós não conseguimos alcançar o propósito de Deus. Você vai encontrar esse versículo mais à frente, que Paulo está apontando que Deus tem um propósito específico para toda criatura, criação e raça humana, que Deus tem um propósito específico. E ele diz, não só ela, referindo à natureza, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos com vontade. Se você não tem vontade, se não há desejo de eternidade, se não há desejo de mudança, de correção,
de correção, de ser corrigido, se não há desejo de ser transformado, se não há desejo de encontrar com o Senhor, olhe para mim, irmãos, porque o sofrimento da vida, a angústia, aquele desejo de parar de pecar, de não deixar o pecado dominar, de não deixar o pecado trabalhar, aquele desejo de não deixar o diabo estar tendo uma vitória após a outra, de não servi-lo, ou de não fazer o gosto da própria carne ou do inimigo. Esse desejo, se você não tem esse desejo, você precisa encontrar com Jesus. Porque as coisas deste mundo, o sofrimento, a angústia, os problemas, angústia, eu disse, na área física e na área espiritual, os problemas desta vida são exatamente para que nós possamos olhar para o mundo e dizer: não somos daqui, eu não gosto disso aqui, eu não tenho prazer aqui, eu não tenho gozo aqui, eu não quero aqui, eu não desejo aqui, eu quero lá. Por que lá? Porque eu já sinto um fanisco, ou um fagulho da glória celestial no presente. Bendito seja o nome de Jesus. Então, se os problemas, a angústia, o sofrimento, se as aflições não te faz pensar um pouco e dizer: eu não sou daqui, tem algo em mim que almeja estar lá, que quer ir para lá, que deseja ir para lá. Tem algo em mim, Paulo está dizendo de uma luta, no capítulo 8, entre a carne e o espírito, constantemente, entre a natureza espiritual e a natureza carnal. A verdade é essa, é uma luta entre a natureza espiritual e a carnal, e essa luta é constante, um querendo derrubar o outro, para o destruir. Aí quando Paulo chega aí, Paulo está dizendo dessa aflição, dessa angústia que nós enfrentamos. Tem pessoas, irmão, que lutam tanto, que gosta tanto daqui, que parece que para ele o melhor lugar que Deus o deixasse aqui. Sabe por quê? Porque parece que para ele não há nenhum problema em ficar aqui. Agora, quem sente um pouquinho da glória de Deus aqui, ele sabe para onde estar indo. Se a de lá não pode ser comparada com aqui, e nem pode ofuscar, que nada que ofusque a glória futura, se não pode, então, irmãos, lá é milhões de vezes melhor do que aqui. A glória de Deus, na sua totalidade, será sentida por nós na eternidade. Então os momentos de gozo, já viu aqueles momentos de prazer? Eu não sei se você já teve, tem crente que nunca teve experiência espiritual, mas se você já teve um dia na vida, aquele prazer da vida, o prazer da vida. Que prazer da vida é esse? Aquele prazer de sentir a glória de Deus, de sentir que é acompanhado, que não está sozinho, que é monitorado, de sentir que é consolado. Já viu aquele momento que parece que Deus toca na gente e traz aquele alívio, aquele consolo que nos cerca, que nos envolve? Ou você está no culto ou está em casa, não me interessa, mas você sente que Deus está presente. Essa glória é chamada de glória presente, irmão, e que nada ofusca ela. Mas que muitas vezes os problemas da vida nos ofuscam. Mas nós temos as primícias do Espírito, que também gememos em nós mesmos, para a vontade de ser transformado o nosso corpo. Versículo 24, meu filho. Oh, aleluia.
Porque em esperança somos. Ora, a esperança que se vê não é, porque o que vê como esperará. Olhe para mim, irmão. Em esperança somos. Eu vou. Tudo contribui parecendo que eu não vou, mas eu vou. Parece que a luta ofusca o brilho da glória de Deus para que eu não consiga vê-lo, mas a esperança aqui dentro. Há uma esperança aqui dentro que eu não vejo aos meus olhos, mas eu sinto a esperança. Eu vou. E vou continuar esperando. E vou continuar na expectativa. Louvado seja o nome de Jesus. Porque em esperança somos salvos. Sabe o que é esperança, irmão? A esperança fortalece para permanecer. Paulo está falando de aflição e de sofrimento. Paulo está falando dos embates que nós tomamos na vida todos os dias. Paulo está falando dos momentos difíceis que nós passamos na nossa fé. Mas a esperança nos faz permanecer. Quem aqui já fez faculdade, irmão? Já é formado? Você já viu quando você começa o curso, você começa com todo fogo. Vou formar. Um ano depois, vou formar. 2 anos, vou formar. 3 anos, não dou conta mais. Mas a esperança de ser coroado, de pegar o diploma, de olhar o seu nome, de saber que você é formado em uma área, faz você vencer o 4º ano. Os últimos 6 meses, o artigo, o trabalho de conclusão de curso, 6 meses de angústia, de dor, mas a esperança, o cheiro do diploma, de ver, quando você vê as pessoas, vai lá participar, você percebe, você vê alguém defendendo, em frente à banca, explicando o seu trabalho, você pensa, eu não dou conta disso, mas quando você vê a pessoa com a beca, você fala, eu vou chegar lá. Isso é esperança, irmão. Isso é esperança. A esperança é algo que você olha para o concreto. O céu existe e ele está aguardando a minha entrada lá no nome de Jesus. Então isso fortalece a alma. Isso fortalece-nos. Porque em esperança somos salvos. Todo dia nós temos embate, problemas, guerra, dificuldade, pecado que nos assegura, e muitas vezes até o diabo acusa e nos aponta, mas em esperança somos salvos. Versículo 25, meu filho. Mas se esperamos o que não vemos, o mundo e o diabo diz que Jesus não vem. Já tem até pastores dizendo que Jesus não vem. Mas se esperamos o que não vemos, Deixa eu dizer uma verdade para você, irmão. Tribulação traz paciência. Sofrimento traz paciência. Deus calar-se traz paciência. Sofrimento traz paciência. A pressa de ser curado acelera o coração, mas o tempo da enfermidade te ensina que com calma você chega lá. Então a paciência, com paciência não é arrancando os cabelos, não é
apavorando, não é angustiando, não, não. Com paciência eu permaneço crendo, na esperança que existe um céu para mim no nome de Jesus. Tudo que Deus está fazendo na minha vida, Ele está fazendo para que eu chegue lá. Paulo está dizendo isso, irmão. Paulo está falando que tudo que está acontecendo comigo, Deus está levando-me para que eu chegue lá. Em nome de Jesus, versículo 26. Da mesma maneira também ajuda as nossas, porque não sabemos o que havemos de como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com a natureza geme na expectativa. Nós, os filhos de Deus, gemem na expectativa. O Espírito geme. Como que o Espírito geme? Porque ele sabe que nós não conhecemos tudo o que nós esperamos. E nem temos noção do que nós esperamos. Por isso não sabemos orar. E quando pedimos, muitas vezes a nossa mente não alcança a forma de pedir. E pedimos errado. Mas Ele intercede. Nós não sabemos, mas Ele intercede. Os gemidos é inexprimíveis. O gemido é incompreensível. Mas Ele completa aquilo que nós não conseguimos. Bendito seja o nome de Jesus. Porque tem hora, irmão, que você está orando, a sua vontade é de desistir. Você não sabe nem orar. Mas o Espírito faz o quê? Completa. Você fala e ora errado, mas o Espírito fala e ora certo. Talvez você não sabe nem como fazer, mas Ele completa. Por quê, irmãos? Porque todas as coisas não podem ofuscar a glória do presente e nem a do futuro, escatológico, eternidade. Olhe para mim, irmão. Você chega aqui arrebentado, sem noção, estragado pelo mundo, ou estragado pelo mal, ou estragado pelo sofrimento, calejado. Você não tem vontade nem de dar uma palavra em oração, nem de um glória. Mas quando você senta aqui, o Espírito começa a mostrar para você o que está te esperando. A glória do tempo presente aqui. A glória de Deus na nossa vida. Um fagulhozinho. O Espírito Santo mostra para você, olha o que te espera além daqui. Além da vida. Aí você sai daqui renovado, cheio de esperança, de alegria, de força, para alcançar mais uma posição e lutar mais um dia. Por quê? Porque o Espírito gemeu no seu lugar. Versículo 27. Aquele que examina sabe qual é a intenção e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos. Irmão, se até o Espírito ora por você, por que você mesmo não ora? Olhe para mim, irmão. Se até o Espírito Santo crer em você, por que você mesmo não crê em você? Porque Ele vai interceder ao Pai por uma pessoa que talvez nem você crê em você, mas Ele está lá. Não, Pai, Ele dá conta de mais uma semana. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Quem estava no culto aqui ontem? Muitos que estão aqui não estavam, e muitos que estavam aqui ontem não estão aqui hoje, está perdendo uma palavra de Deus, que eu não vou explicar mais, né? Mas que o Senhor está falando conosco, com certeza. Mas quanto sentiu a glória do Senhor aqui ontem? Foi um trabalho abençoado, não foi, irmão? Um trabalho abençoado. Foi um trabalho magnífico. Deus estava dizendo para você assim: o que te espera é milhões de vezes melhor do que isso aqui. Ó. Versículo 28. Ô meu filho, mas que demora. Vamos lá? Sabemos. Contribui juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu. Olhe para mim, irmãos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que. Se o seu sofrimento não contribui para nada, é porque você não ama a Deus. Porque se amam a Deus, todas as coisas contribuem para o bem. Paulo vem falando isso lá do início, irmão. Paulo vem falando isso do capítulo 5 para frente de Romanos. Ele vem dizendo: olha, essas coisas que acontecem, esses embates, sofrimento, essas angústias, esses problemas, tudo aí, ó, contribui para que você alcance o padrão perfeito que Deus quer na sua vida. Você alcança como? Deus vai trabalhando na sua vida dia e noite. Por quê? Porque há um destino para a sua alma, e o destino é o céu. E se já está destinado pelo decreto de Deus a salvação em Cristo Jesus, o que é que Deus faz? Prepara, trabalha, porque uma vez em Cristo, agora você está destinado à salvação. Depois que se está em Cristo Jesus, está destinado à salvação na sua vida. O que o Espírito faz? Trabalha. E tudo, olhe para mim, fale comigo. E tudo contribui para que eu alcance a eternidade com Deus. Louvado seja o nome daquele que é eterno e vive eternamente para todo sempre. Versículo 29. Porque o que Dante conheceu também predestinou para ser conforme a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Eu não dá tempo de eu te explicar essa questão da predestinação, mas eu vou te dar só uma rápida palavrinha para você entender. Deus conhece o futuro, irmão? Deus conhece o futuro, irmão? Então Deus sabe quem será salvo. Sabe, irmão? Mesmo aqueles que ainda não aceitou Jesus, Deus sabe. Então Deus pode antecipá-lo elegendo hoje. Deus pode eleger ele hoje? Pode. Então, se Deus pode tocar nele hoje, sabendo que amanhã ele será, então é o que Deus faz. Predestine em Cristo. Amém? Amém, irmão? Essa eleição de Deus, essa predestinação, não é uma predestinação tirânica. Igual muitas pessoas creem, eles falam predestinação soberana. Não, eu vou colocar tirânica. Por quê? Porque da forma que as pessoas creem na predestinação, que Paulo não está falando isso, crê numa predestinação, a qual Deus escolhe quem vai para o inferno e quem vai para o céu e determina: você vai para o inferno. Eu vou gerar você, vou deixar você nascer e vou te mandar para o inferno. Isso é tirania e não soberania. Soberania é Deus mandar Jesus e dizer: ele é o único caminho. Agora você tem a oportunidade. O caminho é soberano, a oportunidade é sua. O caminho é soberano. Tem outro? Quem determinou esse único caminho? Deus. Já determinou? Já está. Findou, não tem como? Não tem. Tem outra escolha? Não. Só existe uma: soberano. Amor. Você escolhe, meu amigo. Quer ir para o céu? O caminho é Cristo.
Porque antes que ele predestinou, te deu conforme para que vocês fossem conforme a imagem do Filho de... Todas as coisas contribuem para você que tem Jesus ser conforme a imagem do Filho de Deus. Versículo 30. Terminando aqui, irmão. E os que predestinou, esse também chamou. E os que chamou, e o que justificou, glória presente, glória escatológica, glória presente, unção, graça de Deus, presença do Espírito Santo, glorificação, glória escatológica. Você é predestinado por Deus em Cristo Jesus de alcançar a eternidade. Continue caminhando, aceite Deus trabalhar na sua vida, que todas as coisas não se comparam com a glória que Deus está guardada para nós em Cristo. Sofrimento, angústia, problema, luta, guerra, não se compara com a glória que há de ser nos revelada. Versículo 18. Versículo 18. Vamos ler, irmão? Não faça as comparações indevidas, porque o que Deus tem para você é maior e melhor do que tudo que você já imaginou.